Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Meus amados, olha, veja só, você sabe muito bem que aqui no canal a gente não concorda com muitas coisas que Leonardo Salles faz. Essas profecias, essas revelações dele aí de CPF, cordão umbilical, mesmo de coisa, a gente não concorda. Agora, veja só, é muito triste o que aconteceu na família dele, viu? Para quem não sabe, ele perdeu o seu filho, né? Nasceu prematuro, teve, se eu não me engano, foi umas 3 ou foi 4 paradas cardíacas e não resistiu. Veja só, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo aí dele mesmo contando o que aconteceu, tá certo? Irmão, diante desse assunto aí, eu vou dizer a você, diante de Deus, eu não faço nenhum comentário em cima disso aí. A minha discordância com o pastor Leonardo Salles, com Leonardo Salles, é sobre a palavra, o falso evangelho que ele prega. E as falsas visões e revelações aí que ele traz aí. Se fosse sobre isso aqui, a gente ia falar, ia questionar e pronto. Ia discordar dele e pronto. Mas diante dessa situação aí, eu sou pai, você que é mãe, você que é pai aqui no canal, sabe muito bem o que eu estou falando, entendeu? Eu jamais teria coragem de vir aqui e dizer, não, perdeu o filho por causa disso, isso aí foi porque fez isso aqui, porque agora não faz isso, aquilo outro. Jamais eu ia fazer isso, tá bom? Jamais eu ia fazer isso. Só Deus sabe o que ele está passando, o que a esposa dele está passando, o que a família dele está passando. Tá bom? Então não vou julgar porque aconteceu isso, por causa disso, eu não vou fazer isso. Diante de Deus. Eu vou deixar o vídeo dele aí, ele explicando aí para vocês aí o que aconteceu, tá certo? Imagina o que a esposa dele deve estar passando, o sofrimento dela. Não é? Imagine. Viu? Então fica aí com o vídeo dele aí, ele explicando o que aconteceu aí. Infelizmente, né, meu irmão? Ele perdeu seu filho. Fiquem todos na Santa Paz de Deus hoje, às 21 horas, sem live aqui no canal, dia 27/4/2025. Amo vocês, Deus te abençoe. Fica com um vídeo aí, ele explicando tudinho como foi que aconteceu. Gente, me atrasei 5 minutos que eu vim correndo. O propósito de eu fazer a live aqui é porque hoje meu telefone não é mais um telefone comum. Então é 1 milhão de amigos mandando mensagem, me ligando, e pessoas mandando mensagem no Instagram também. E eu não consegui dar atenção para 0,1% devido da correria. Eu vou contar para vocês aqui hoje como é que foi o dia. E eu recebo cada carinho, cada palavra, cada ligação, e às vezes as pessoas acham que eu não estou querendo atender, mas mediante esse cenário. Então decidi fazer uma live aqui agora, que eu consigo falar com todos ao mesmo tempo, trazer notícias para você, trazer notícia da casa, trazer notícia de tudo. Hoje, quando foi... eu fui dormir... Que horas, Serginho, foi dormir hoje? Foi 3 horas da manhã. 3 e pouca da manhã. Isso. Fomos dormir 3 e pouca da manhã. Essa semana foi uma semana muito punk, muito pegada. E aí foi 3 e pouca da manhã, nós dormimos. Serginho está aqui comigo, Serginho passou esse tempo todo comigo, Serginho, vários pastores estavam comigo, sem palavras para agradecer, né? Getúlio, Rafa, Thalia, Gustavo, Henrique, Etienne, Dani, minha sogra Zilma, Jaque, Henrique, minha mãe, todos que compareceram lá. Vou lembrando aqui, vou falando. Então, quando foi 3 e pouca da manhã, eu estava dormindo, e aí eu acordei bem baixinho, eu acordei 4h20 mais ou menos da manhã, Cássia perdendo muito sangue mesmo, ao ponto do quarto ficar ensanguentado, né? Muito sangue. E aí eu acordei vendo aquilo tudo, foi muito rápido, botei a calça por cima, botei ela dentro do carro e fui levar ela aqui no hospital correndo, na maternidade. Chegamos lá imediatamente, o hospital pegou ela, colocou ela dentro de uma
botou na cadeira de roda, levou ela para a sala de operação, deu uma injeção nas costas dela, para começar a fazer o processo de parto, né, já de ter o Leon. O Leon estava com 28 semanas, 7 meses, com prematuro demais. A Luna também, minha filha é um milagre também. A Luna nasceu com 7 meses, também em casa teve pré-eclâmpsia, então foi uma coisa bem parecida. Só que chegamos lá, os médicos foram muito rápido. Quero parabenizar também toda a equipe perinatal, todos ali que estavam ali, enfermeiro, os médicos que ali deram o seu melhor. Quando o Leon nasceu, com a placenta já tinha se deslocado aqui de casa e ela já tinha perdido o líquido e muito sangue, o sofrimento do Leon já começou aqui dentro. Então, quando ele chegou lá, o Leon já nasceu sem batimentos cardíacos, já nasceu com o coração parado, não conseguiu, não teve choro, não teve reação dele até então. E aí ficou 14 minutos tentando reanimar, né? O pessoal está pedindo para tirar os comentários, vou tirar os comentários aqui. Como é que tira, gente? O pessoal está pedindo para ficar melhor? Depois eu chamo. Você vai nas 3 bolinhas, isso. Mas não está aparecendo. Tem que ativar o comentário. E aí, quando o Leon nasceu, isso já foi um grande livramento da parte de Deus para a Cássia, porque o médico disse que se ela tivesse chegado 2 minutinhos a mais, ela teria partido, ele teria perdido ela por causa de ser muito perigoso. Eu não sei falar todo o nome científico, mas ela teve um pré-eclâmpsia, né, onde a pressão sobe, teve perda de líquido. O bebê ele vive com líquido chamado... Líquido amniótico. Como é que é? Líquido amniótico. Líquido amniótico. Isso. E aí ela já perdeu aqui, então o Leon nasceu já morto. 14 minutos para tentar ressuscitar, colocaram ele já entubado, já fazendo respiração, fazendo massagem cardíaca, dando para ele adrenalina, dando todos os tipos de remédios já, se não me engano, que é intravenoso, botou diretamente no umbigo, fazendo uma invasiva mesmo, né, pelo cordão umbilical, e aí o coraçãozinho dele começou a bater, e aí ele ficou durante algum tempo ali, daqui a pouco teve outra parada cardíaca, e foi o dia inteiro, foi das 4 da manhã até as 4 da tarde, tendo parada cardíaca e voltando, E aí, Cássia, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, primeiramente por ser a mulher que é, guerreira, forte demais. Deus colocou uma mulher forte para estar do meu lado, porque nesse momento eu vi a força dela, né? Porque ali ela estava em risco ainda, graças a Deus ela não está mais em risco, está estável, para a glória de Deus. E vendo esse cenário todo, ali ela estava fazendo parto, estava ali costurando ela, ainda fechando, e ela orando ali pelo Leon. E de repente, né, Leon teve essas 4 paradas cardíacas. E aí, o doutor conversando comigo, eu estava na 3ª parada cardíaca ainda, o doutor conversando comigo, o doutor chegou para mim e falou: pai, seu filho ficou muito tempo sem batimento, sem sinal vital, morto. E tudo que é roxinho aqui nele, tudo que está aqui de sequela, o seu filho tem um grave risco de morrer, né? É muito grave. Então, e ele tem 0 chance de ficar sem sequela. Ou seja, se seu filhinho viver, com certeza ele vai ficar com sequela. Então ele não vai, talvez ele não vai falar, talvez ele não vai enxergar, talvez ele não vai ter problema na mente, talvez ele não vai poder, vai ficar como se fosse vegetativo. Então o risco de viver é mínimo, mas o risco de não ter sequela é 0. Vai ter alguma coisa, a gente não sabe falar qual é o tamanho da gravidade, mas sabe que é muito grave, porque tudo isso roxinho foi a falta de oxigênio no cérebro, foi os órgãos. E eu ali naquele cenário tentando consolar minha mãe, tentando consolar minha sogra, tentando dar força para a Cássia, tentando articular. Hoje eu não parei, eu não dormi, eu estou dias sem dormir, estou sem voz. E por isso que eu sumi demais aqui, não consegui atender todo mundo, resolvendo ali, sendo pai, sendo marido, sendo um sogro, tentando dar o meu melhor naquilo que eu podia fazer. E o médico olhou para mim e falou: pai, e agora eu queria saber o que você tem para nos falar. O que você quer que a nossa equipe se comporte a partir de agora?
sabendo que o seu filho, ele vai ter sequelas, muitas sequelas, e sabendo que pode ficar num quadro vegetativo e a gente não tem mais, porque o coraçãozinho do teu filho não está batendo sozinho desde quando ele nasceu, só está batendo e funcionando por causa de medicamento de alta dosagem que nós estávamos dando, ele estava dando de adrenalina, de bicarbonato e de outras coisas que eu não sei o nome. Aí foi um momento aí muito difícil para mim, porque eu não sabia na hora o que falar, porque naquele momento eu tinha que decidir, será que eu teria que ter uma fé emotiva, colocando uma consequência muito grande de ficar reanima, depois eu descobri que a doutora que ficou com ele falou de 6, eu só fico 4, mas que foram 6 reanimações, se a gente está aqui de prova, pessoas que estão lá no hospital do pré-natal estão de prova, eu vi 4, mas a médica que acompanhou falou que foram 6, e falou, pai, o que você quer fazer? O senhor quer fazer, você quer deixar que a gente continue nessa reanimação, ou você e teu filho viver com sequela, pode viver com sequela, ou você quer que a gente deixe partir? Aí naquele momento ali eu fiquei entre a cruz e a espada, porque foi um momento que a gente começa a pensar dentro de si como humano, como ser humano, a gente pensa assim, eu falei, de ser egoísta e de falar, não, continue dando medicamento, e ele ficar num quadro vegetativo onde ele vai sofrer e todo mundo em torno dele vai sofrer, porque a pessoa, quando ela passa por esse cenário, é uma criança que sofre a vida inteira e todo mundo que está em torno sofre. Então ficou aquele cenário que ajo pela fé e motivo e arco com essa consequência a vida inteira, ou desisto e me sinto impotente e capacitado na minha fé. Na hora eu orei a Deus, pedi ao Espírito Santo uma resposta, comecei a orar com Deus, conversar com Deus, falei, Senhor, e agora? E aí eu olhei para o doutor e falei, doutor, primeiramente eu quero parabenizar toda a equipe médica, todos os enfermeiros, cada doutor que está aqui, porque eu estou vendo vocês não medindo esforços e fazendo tudo que é cabível para lutar pela vida do meu filho, e o coraçãozinho dele reanimou, porque eu vi a terceira parada cardíaca, o coração dele estava 145 batendo, e a terceira parada cardíaca que eu acompanhei, só essa, começou a descer, 142, 141, 89, 85, 67, 52, 46, e foi descendo, zerando, e ali eles fizeram aquele procedimento tudo na minha frente ali, né, e ele tendo uns espasmos, pulando, né, desacordado, desde quando o Leon nasceu, ele já nasceu desacordado, não chorou, já ficou ali com aparelhos, e aí eu falei para ele assim, doutor, tudo que está na mão do homem, da medicina, vocês estão fazendo com o seu melhor. Então eu queria falar para o senhor o seguinte, ele foi reanimado agora e o coração dele está batendo. Se é da vontade de Deus que o Leon viva, então ele vai permanecer vivo. E se o coração dele parar de bater de novo, então é a permissão de Deus dizendo que Deus quer levar para si. E o médico olhou para mim e falou assim, o senhor está tomando uma atitude que talvez eu tomaria no seu lugar. Você quer orar pelo seu filho? Aí eu orei. Pai, eu quero abençoar a vida do Leon e entender que tudo é um propósito, tudo é um querer. E nós começamos a orar pela vida do Leon. Pai, é um propósito, tudo é um querer, tal. E começamos a clamar a Deus pela vida do... Comecei a orar ali, os médicos, as doutoras, os enfermeiros começaram a chorar. E eu falei, filho, se for para viver, então viva o teu propósito. E se o propósito foi nascer e o Senhor te colher para que tratasse algo em nós, então eu também te libero e te abençoo. Voltei para o quarto e eu estava tentando ter muita sabedoria de como falar para a Cássia, porque a Cássia ainda estava dopada da anestesia, não conseguia movimentar, né, as pernas, foi aquela anestesia que a pessoa que está grávida toma na costa, então ela ficou com muita... Como ela teve um pré-eclâmpsia, ficou com a visão turva, ficou muito enjoada, vomitando demais. E eu com muita sabedoria para levar informação, porque ela sempre perguntava do Leon para ela, mas de um jeito que ela também não ficasse abatida e abalada e não prejudicasse ela, porque até então ela estava em risco, em muita observação. E de repente eu saí do quarto do Leon, e quando eu saí do quarto do Leon, uma moça me encontra dentro da saída de um quarto, e ela, quando me vê, ela começa a chorar no corredor.
E aí ela falou, pastor Leonardo, não acredito que o senhor está aqui. E começou a chorar. E ela não sabia que meu filho estava ali. Ela não sabia de nada. E ela começou a chorar, ela disse, o meu sonho era estar na vigília amanhã. Sim. E eu não posso, porque a minha filha nasceu com um problema. O nome dela é Esté Vitória, o nome da filha dela. Nasceu com um problema, ela teve que fazer logo uma cirurgia quando nasceu. E a gente reconstruiu o intestino dela. E agora está com 1 ano e 6 meses, vai ter que fazer, ela é cardiopata, vai ter que fazer uma cirurgia no coração. E eu tenho certeza que a tua oração pode curar ela. O senhor pode orar? Eu acabei de sair do quarto do filho. Falei, amém, irmã. Amém. Entrei no quarto dela, não falei nada. Orei pela menina, Esté Vitória. A doutora orando com a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a vida desta Vitória, até Deus de milagre. A presença de Deus tomou conta do quarto de uma forma tão poderosa que ela começou a chorar e se emocionar. O Espírito Santo falou dentro de mim assim, ó, não é sobre você, é sobre o propósito. Voltei para o quarto da casa, expliquei o cenário para ela. E quando eu expliquei o cenário para a Cássia do quadro, do Leon, até então tinha ressuscitado, estava ali o coraçãozinho dele batendo. E a minha esposa foi muito forte, a Cássia ganhou mais ainda minha total admiração, porque eu vi a mulher incrível que eu tenho do meu lado. Ela olhou e falou, amor, ela deu a palavra exata que eu dei pro doutor, sem estar lá. Amor, se for o nosso filho para viver saudável, eu já o amo e quero. Mas se for para viver entristecido e acometido por enfermidades que vão fazer ele entristecer e vai fazer todo mundo ao turno entristecer, e ele está vivo, porque nós estamos segurando pelo sentimento que ele já nasceu com o coração parado. A gente começou a orar e os médicos tentando fazer reanimação, foram 14 minutos, então o coraçãozinho dele voltou a bater, e toda vez que fazia a reanimação voltava. Ela fez uma oração incrível junto comigo e ela começou a orar, ela puxou a oração e ela começou a falar, Deus, se o Leon está vivo por causa de nós, por causa do nosso sentimento, e o propósito do Senhor é levar, então eu como mãe, isso ela falando em lágrimas, eu como mãe, eu libero a vida do meu filho. Antes de ser meu, ele é teu. Leon é teu, Senhor. E faz dele, se é a minha falta de liberação, eu quero liberar. E aí eu comecei a concordar com ela e falei, Senhor, porque eu tinha feito essa oração exatamente lá embaixo, ninguém sabia. Eu não tinha chegado a falar para ela. Quando ela acabou de orar, minha mãe chegou, e aí estava do lado de fora, e começamos a conversar de uma experiência que eu lembrei, minha mãe lembrou e a Cássia lembrou. Aí exatamente 5 anos atrás, no tempo do Riviera del Sol, quando eu morava, Caleuzinho não era nascido ainda, eu só tinha aluna de 1 ano, foi 5 anos, a aluna tem 6, foi 5 anos atrás. Caleuzinho não existia ainda, e Deus começou a me usar em profecia para Cássia, minha mãe estava junto. Eu me lembro que lá no Riviera del Sol, a gente foi para uma garagem que dava para o portão, lá do lado de fora, eu peguei no braço dela, e eu me lembro que eu falava muito em línguas, e a gente foi lá do lado de fora, eu falando em línguas, eu peguei no braço dela e falei, olha para cima, mas não era mais eu, ali era Deus falando, através da minha boca, não era mais eu. Eu falei, olha para o céu, o que tu vê? Mulher, o que tu vê? Ela olhava para cima e falava, eu vejo 3 estrelas, tinham exatamente 3 estrelas, uma do lado da outra, em cima da nossa cabeça no céu. E ela olhava para mim e vejo 3 estrelas. E aí Deus usava de novo, falava assim, ó, olha para cima de novo, contempla tu quantas estrelas tu vê. Ela olhou e falou, 3. Não, agora eu vejo 2. Ah lá, a terceira está se apagando, se apagou. Deus usou minha boca e falou assim, ó, porque tu terá 3 filhos, mas o terceiro não é meu, o terceiro é meu, eu vou colher. Isso foi lá atrás. Ela lembrou, eu lembrei na hora, e minha mãe chegou sem saber de nada falando. Eu fiquei todo arrepiado falando aqui. E eu falava assim, ó, olha pro céu. E a estrela apagou na nossa frente e falou, porque tu terás 3 filhos. E o terceiro é meu. E a gente, quando ela ficou grávida do Leon, a gente, com a nossa mente humana, a gente fala, não, acho que Deus cortou o laço. Deus revelou porque tá, né? E lá atrás, Deus já tinha falado. Quando chegou, minha mãe me deu um abraço e falou, filho, eu sei que não é momento para isso, mas você lembra do Riviera del Sol? Quando você falou das estrelas, a estrela apagou e tu falou, eu até repreendi na hora. Isso é o que eu falei, mãe, eu acabei de falar exatamente isso para Cássia agora. Quando eu acabei de falar para minha mãe, isso, que a terceira estrela se apagou, que Deus ia colher, e a Cássia tinha liberado
o Leon. Foi o momento que eu saí do quarto. Eu desci para o primeiro andar, porque a casa está no segundo andar e o Leon está no primeiro. Quando eu desci, quando eu entrei no corredor, 2 doutoras me param no meio do corredor. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô conseguindo sentir Deus ainda aqui, sabia? E ela me para no corredor e fala: paizinho, nós estávamos indo na tua direção agora para falar para você que o coraçãozinho do Leon parou e ele faleceu. E aí naquele momento recebemos a notícia, eu fiz, aí eu voltei, eu saí do quarto para ir lá ver como ele estava e voltei. Depois da oração na casa, foi a oração liberada, eu voltei, falei para ela: amor, a nossa oração foi ouvida e Deus fez o propósito dele. Ela ali chorou, mas não foi aquele choro que eu esperava, porque eu conheço a minha esposa e eu sei o quanto ela poderia ser abalada, mas em todo momento vendo Deus ali me sustentando, sabe? Porque todo mundo passa o dia mal. Todo mundo passa. Quando Jó passou o dia mal dele, a mulher de Jó era uma carne com ele. Os dois passaram. Só que o comportamento dela não foi o comportamento de Jó, porque Jó teve uma espiritualidade muito forte. Mas no meu, eu posso falar que os dois teve. Porque Deus me amparou, tem me amparado e amparou a minha esposa. Usou meus amigos para estar ali bem perto, usou pessoas ali para não largar a mão por um minuto. Isso também conta muito, muito mesmo. E a mão de Deus nos amparou. Começamos a fazer o processo do registro, porque mesmo quando nasce, tem que fazer o registro, depois faz o cenário do óbito, o reconhecimento do corpinho, a liberação para ir para a funerária. Amanhã, à tarde,